Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais um trimestre, para mais um vídeo aula. Estamos dando início ao quarto trimestre de 2023. É a primeira lição de hoje, datada do dia 1º de outubro de 2023. O título desta lição é A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Esta lição do quarto trimestre de 2023 dos adultos, ela tem o título de Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E comigo hoje aqui, como parceiro, e nesse novo cenário agora que vocês estão vendo, para ficar melhor a visualização do ambiente para os nossos inscritos no canal. E comigo na parceria, o evangelista e professor irmão Wesley. A paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação. Já quero desde já desejar um excelente trimestre de estudos da Palavra de Deus a todos os professores e também alunos da Escola Bíblica Dominical. E nós, nessa primeira lição, irmão Wesley, vamos estudar a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico, falando da etnocentria, falando das raças como centro da nossa evangelização. O texto áureo está em Marcos 16 e 15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Então aqui é uma lição evangelística, uma lição que fala de missões também, não é? Exato, ela vai falar de missões, é uma lição onde vai fazer uma abordagem sobre aquele chamado do Senhor Jesus Cristo para que os discípulos pudessem, ir além das barreiras de Israel a fim de pregar o evangelho. E isso é importante, porque hoje já se estuda, por exemplo, a gente já consegue identificar um discurso de aculturação do evangelho. Por exemplo, alguns dizem que essa ideia de sair de uma cultura e ir para outra pregar o evangelho, ela nunca foi dita por Jesus, com base ali em Marcos, né? Eles dizem que aquele trecho de Marcos 16, ele foi introduzido às escrituras, que é o chamado aí cânon alongado, mas a grande verdade é que em Mateus também nós temos essa ideia de os discípulos irem a outras culturas a fim de pregar o evangelho. Não para chegar ali e fazer uma espécie de contracultura dos povos, mas para que o evangelho alcance também essas outras culturas, e por isso vamos estudar hoje sobre a missão transcultural. E alguns dizem assim que a ordem é uma ordem divina. Quando o Senhor Jesus disse ide, é uma ordem, e a ordem tem que ser obedecida. E os discípulos deveriam obedecer a princípio, mas permaneceram em Jerusalém. E a permanência em Jerusalém era até que sejais revertido. E eles foram revertidos e continuaram depois. E não tem esse depois. Então veio uma perseguição e eles eram para ter ido para pregar em Samaria, Galileia, Judéia, Jerusalém e para os confins da terra, isto é, o mundo inteiro. Então essa ordem imperativa, que é chamada Grande Comissão, Jesus comissionou eles para isso. Primeiro preparou eles, 3 anos e meio de ministério, de preparação, e depois eles foram enviados. E com a perseguição saíram pregando em Samaria, houve o resultado positivo, o cristianismo vai crescendo. Então a Grande Comissão, ela não é uma opção, né, Moisés? É um mandamento. Não tem igreja que ela pode resolver não ir pregar. Se ela é igreja, se faz parte de Cristo, então ela precisa obedecer essa ordem imperativa, não é? Exatamente, porque o evangelho, diferente do judaísmo, ele é proselitista no sentido de enviar-se missionários para levar o cristianismo, a mensagem de Cristo até a esses povos. E a gente percebe que a partir desse novo conceito de missões que a própria Bíblia vai descrever para a gente, a partir do Novo Testamento, o cristão ou o evangelho ou a mensagem de Deus, ela não é simplesmente para aqueles que vêm
até a essa mensagem ou até essa nação. Porque Israel poderia receber, fazer um prosélito, se este então viesse a ele, né? Agora não. A igreja, o evangelho, ele vai até os povos pelos comissionados pelo Senhor Jesus Cristo. Então tem uma mudança agora de conceito, onde é a mensagem, o evangelho que vai até ao pecador, vai até as nações, a fim de propagar essa boa notícia de salvação, e por isso é uma boa nova, né, o evangelho, porque agora esse evangelho é anunciado também a outros povos. Nesse tópico 2 da primeiro tópico, a questão cultural, o ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, pregar o evangelho a culturas diferentes, é um grande desafio missionário. Não devemos desprezar as culturas de um povo, né, irmão? Até porque, como a lição diz aqui, o homem ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, em algumas culturas, há aquilo que é de bom. Alguns costumes em algumas culturas é correto, está de acordo com a palavra. Agora, há outras culturas que vão contrária à palavra de Deus. E, nesse caso, toda a cultura, todo costume de uma raça, de uma nação que é contrária à palavra de Deus, ela deve ser ensinada, né? Mas o certo é que o evangelho ele é transcultural, vai além de uma cultura. Existe cultura indígena que, se o índio nasce com alguma deficiência, o recém-nascido deve ser eliminado, queimado, deve ser morto. Então, é um tipo de cultura, uma atitude que ela vai contrária à palavra de Deus, né? Porque Exato. Deus pesa pela vida e etc. e tal. Então, nesse caso, a gente não adequa ao evangelho esse tipo de cultura ou de costume, não é? Essa cultura eugênica, né? Da eugenia ali, de prevalecer uma raça e, portanto, tem que eliminar, né? Tudo aquilo que vem a representar uma fraqueza nessa raça, que é o que acontece em algumas culturas. Evidentemente, com isso, o evangelho não vai coadunar-se, né? O evangelho de Cristo, como o senhor disse aí, ele é acultural, ele transcende, né, a própria cultura, o que nos dá a ideia de que a cultura ela deve ser pautada pelo evangelho e não o contrário disso. Por exemplo, não é o evangelho que deve se adaptar às culturas, mas a cultura é o evangelho. E, portanto, tudo aquilo que na cultura é de bom, isso nós vamos reter, nós vamos aplaudir, nós vamos, inclusive, incentivar a boa cultura, independente do país em que essa cultura se estabeleça. Mas tudo aquilo que é contrário ao evangelho, não. Porque o evangelho, muito embora ele esteja ali e ele pode de alguma forma se misturar com essa cultura, todavia aquilo que venha a prejudicar o evangelho ou fazer com que a sua mensagem seja ineficaz ou até mesmo que venha em contrapartida do próprio evangelho, isso nós não devemos observar e nem aplaudir. E, portanto, o evangelho deve ser pregado todo para o homem todo, independente se os homens nisso não creem ou eles agem, né, conforme ou totalmente de forma contrária ao evangelho. É por isso que o evangelho ele deve penetrar nas culturas, inclusive transformando elas, se elas estiverem se contrapondo a Deus, ao Cristo e ao próprio evangelho. Porque algumas pessoas dizem que os evangélicos tendem a mudar a cultura, inclusive a cultura indígena, a cultura afro. Não é esse o objetivo de mudar a cultura. O cristianismo, o evangelho, os evangélicos não têm isso como prioridade, mas apresentar a Cristo às culturas. E se a cultura de cada etnia, ela estiver de cada nação, estiver de acordo com a palavra, não há motivo para levar a nossa própria cultura para outros países. Mas se ela infringe a palavra, é algo que vai de contrário à vontade de Deus, àquilo que Deus estabelece para a sociedade, aí sim, nesse caso, deve ser então evangelizada, modificada, conscientizada as pessoas, porque o que vai valer como regra e prática para qualquer cultura é o ensino da palavra de Deus. E a ordem de fazer discípulos em todas as nações, e de fazer discípulos, e de ensinar as nações, é o terceiro ponto aqui do primeiro tópico, é também uma ordem imperativa, que as pessoas devem segui-la porque foi dada por Cristo. E o comentarista diz assim que há
no mundo 24 mil etnias aproximadamente. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizado. Há muitas línguas, né? Mais de 6 mil línguas que há no mundo, e o Evangelho, a Bíblia, não foram apresentadas nem a metade disso. Há muitas nações que nunca ouviram falar na palavra sequer, Bíblia ou Jesus, né? Significa que a igreja está talvez em atraso, talvez em berço esplêndido aí descansando, mas seria o ideário levar a mensagem para todas as nações, como disse, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O certo é pregar a todos, não é, irmão? Exatamente. É por isso que na chamada missiologia houve uma mudança de nomenclatura, porque até pouco tempo atrás eles diziam países não evangelizados. E agora mudou-se para nações não evangelizadas, porque dentro de um mesmo país pode-se ter várias nações. Exato. E aí várias etnias, né, e vários dialetos também, como nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, várias, né, tribos indígenas em que o evangelho, em algumas delas, é impenetrável ainda. E em outros lugares do mundo também. Então, ir às nações é exatamente, né, fazer discípulos nessas nações, porque assim esses discípulos seriam agentes de transformação, não da cultura, mas do indivíduo. Nós não queremos transformação da cultura simplesmente, a gente quer transformação do ser humano, claro que transformando para melhor, porque homens transformados, discípulos transformados, consequentemente haverá aí também uma transformação na própria cultura. Mas o objetivo de Cristo é ir às nações, não para mudar as nações enquanto cultura, mas para mudar os homens, alcançar as almas. Esse é o propósito e o objetivo. Exatamente. E o quarto ponto aqui do primeiro tópico, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Qual que é? É fazer discípulos, é levar a mensagem que convence o pecador dos seus pecados, porque a Bíblia diz assim, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então a mensagem do Evangelho é fazer com que o pecador seja convencido dos pecados através do Espírito de Deus, se regenere desse pecado, tenha uma vida sadia, uma vida espiritual sadia. Então a igreja precisa dessa grande comissão para proclamar o Evangelho em ações a toda criatura, precisa discipular esses nossos convertidos, que aqui é uma falha, pregar até que a gente prega, mesmo que ineficaz, assim no sentido da sua totalidade para todas as nações, mas há uma pregação sempre. Agora, o discipulado, que é fazer discípulo, pegar o novo convertido e deixar ele hábil, conhecendo a Deus, conhecendo a Bíblia, que é uma coisa que nós devemos repensar a forma de discipulado que temos, tornando eles fiéis seguidores de Cristo. Há quem diga que a Assembleia de Deus é a igreja que mais ganha almas, e diz ainda, mas também é a que mais perde, e talvez seja pela falta de discipulado. Eu não sei, é um ponto a se pensar. E integrá-los espiritualmente e socialmente à igreja local. Eles têm que ter uma integração na sua localidade, na igreja, na sociedade, para que tudo isso aconteça de uma forma que o Espírito Santo atue em comunhão com os irmãos, né? Exato. Esse é um dos objetivos dessa grande comissão, né? Que é discipular, é fazer discípulo. E ganhar uma alma, portanto, pastor Gesiel, não implica apenas naquele apelo que nós fazemos e alguém levanta a mão aceitando a Jesus. Ganhar uma alma de fato e de verdade é discipular essa alma, integrá-lo ao corpo de Cristo, discipular, ensinar, a fim de que ela prossiga nos caminhos do Senhor, firme e constante. Então, o papel da grande comissão não é só pregar, dizendo vinde, mas é também ensinar, é também discipular, é tomar tempo, gastar tempo com essas almas, integrando-as ao corpo de Cristo. Elas passam a ser integradas a esse corpo, não simplesmente quando levantam a mão, mas quando elas são discipuladas. E esse é o papel da grande comissão, não só pregar, mas também discipular, ou seja, ensinar, fazer com que esses novos crentes sejam integrados. E alguém perguntou uma vez, qual é o fim do discipulado? Não tem fim. O discipulado ele sempre vai haver e deve haver, porque é um papel laboroso de ensino e de instrução na palavra de Deus, onde nunca acabará. Então, a missão não acaba apenas com o ide e pregai,
mas com o fazer discípulos. É por isso que Deus vai estabelecer, inclusive, nas igrejas, Deus vai dar pastores, mestres, evangelistas, profetas e doutores, para que essa igreja, né, seja então edificada e discipulada. Exatamente, essa é a verdadeira discipulação das pessoas, novos crentes. Agora, já entrando aqui no segundo tópico da nossa lição, chamada Missões Transculturais, ele traz o conceito, né, do que seria a missão transculturais. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além da cultura, além das fronteiras, além dos seus costumes de uma nação, que ultrapassa as linhas gerais de uma nação, né, ou da cultura. Missões transculturais transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Você sair da sua cultura, do seu costume, da sua nação, para pregar o Evangelho, para pegar a boa nova para um outro povo, para uma outra língua. E isso deve ser levado para todas as culturas da terra, como diz aqui a lição, todos os quadrantes da terra. A gente observa que Jesus, naquele período ali, pregou no seu mundo. Ele pregou em Samaria, esteve na Judéia, esteve na Galileia. A gente observa que Paulo, ele saiu da sua cultura e foi para a cultura italiana, a cultura espanhola, foi para outras nações pregando o Evangelho. É chamado o missionário da pregação dos gentios. O que é os gentios? É aqueles que não são de Israel e ainda não fazem parte da igreja. Todas as nações que elas não são um judeu, um israelita e que não são cristão é chamado de gentios. Então Paulo foi para pregar a todas as nações da época, e isso num período remoto que ainda não havia uma movimentação de transporte adequado, era muito remoto. E ele conseguiu fazer isso porque entendeu o ID de Jesus. E às vezes a igreja que tem transporte, tem condições, hoje tem uma capacidade de estudar a língua, a cultura, e ir já preparado, e ainda temos dificuldade de fazer o que Paulo fez na sua totalidade, não é? Perfeito. E nesse conceito, né, de missões transculturais, a gente percebe que o apóstolo Paulo estava totalmente comprometido com esse tipo de missão, de transpor o evangelho para além das barreiras geográficas de Israel. A gente vê, por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos, ele escreve aos Romanos, inclusive, né, pedindo e orientando esses irmãos com relação a esse tipo de missões transculturais, tanto que Paulo fala que queria que eles o enviassem para a Espanha. E diga-se de passagem que a Espanha, para Paulo e para os cristãos do primeiro século, era o verdadeiro confim da terra. Ou seja, eles estavam comprometidos a ir por todo o mundo, e para eles a Espanha era o limite, né? Então, ele está comprometido com isso e também conscientiza a igreja desse conceito de missão que foi estabelecido por Deus, para que o evangelho pudesse chegar também a outros povos. Exatamente. E o segundo ponto desse segundo tópico aqui, visão transcultural da Bíblia. A Bíblia mostra uma visão transcultural que, quando ela chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra ainda que te mostrarei. Então, mostrando que a conformidade ou agrado de Deus com as atitudes de uma nação, de um povo em que Abraão vivia inserido, não estava de acordo com a palavra. Abraão devia viver separado, com outro tipo de prática, outro tipo de pensamento e de atitude. Então, quer dizer que a Bíblia tem a sua própria moral e ética, irmão. O seu pensamento cristão, o pensamento bíblico, as atitudes, a moral e a ética da Bíblia, ela é diferente daquilo que é apresentado talvez em uma cultura, talvez em uma sociedade. Então a Bíblia, ela escolheu a igreja. Quando diz assim, como sal da terra e luz do mundo, é nesse sentido aí de ser diferente em pensamentos, diferente em atitudes e diferente em ações. Então essa é a visão transcultural da Bíblia. Deus escolheu outra instituição, ela não escolheu nenhuma instituição
que tenha dinheiro. Há diversas instituições que têm muito dinheiro para poder fazer missões. E por que Deus escolheu exatamente a igreja? Para não comprometer o comportamento com o financeiro, mas sim com a obediência da palavra. A pessoa que aceita Jesus, que obedece, é porque já é convencido pelo Espírito, tem o seu pensamento adequado com a Bíblia, a sua consciência, o seu conceito, o seu entendimento. Então ele vai além daquilo. Deus escolheu a instituição, a igreja, para fazer isso. Então a igreja tem que ir e transpor essas barreiras aí, né? Perfeito. E até para que não comprometa a ética do reino, né? Sim. Porque se ele, por exemplo, delega isso a uma outra instituição, essa outra instituição teria a sua visão e valores, né, com relação à missão propriamente dito dessa instituição ou empresa, por assim dizer. Mas quando ele estabelece a igreja para que faça essa missão, ele está exatamente contando com isso, porque essas pessoas que foram transformadas, então agora elas serão agentes da transformação, sempre pautando pela mensagem e pela ética desse reino. E nessa visão transcultural da Bíblia, a gente percebe que muito embora, né, Israel estivesse ali circunscrito aos seus limites geográficos, todavia, Deus já havia, por exemplo, mandado Abraão sair da sua terra, da sua parentela. Ele aceitava, né, a lei, e o próprio Deus permitia que outras nações pudessem fazer parte dessa religiosidade judaica, tanto que havia lá o conceito de prosélito, né, que eram gentios de outras nações que aderiam, né, ao judaísmo a fim de que pudessem servir ao Deus de Israel. Então a gente percebe que desde o Antigo Testamento já há essa visão transcultural de fazer com que os outros povos pudessem ter acesso a esse Deus que comumente é chamado nas Escrituras de o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Santo de Israel, muito embora atribuindo essa santidade e essa divindade apenas a Israel, mas já era permitido que outras nações, outros povos pudessem ter acesso a isso, né? Então a gente percebe que a visão de Deus, mesmo lá no Antigo Testamento, já era de um alcance, né, étnico mais geral do que propriamente. Israel foi o povo escolhido para que pudessem ser essa nação peculiar de como Deus trabalha e age no meio de um povo. Mas todavia isso era estendido, né, para aqueles que quisessem e aqueles que fossem alcançados pela mensagem de Deus mesmo lá no Antigo Testamento. E ainda há umas barreiras nas missões transculturais, como é o terceiro ponto desse segundo tópico. Quais são as barreiras? Porque fazer missões não é fácil. A vida do missionário também não é de glamour, não é somente alegria. O missionário ele sofre, ele enfrenta barreiras. A igreja em si, quando se propõe a fazer missões, há diversas barreiras. Então, aqui nós temos algumas barreiras. A primeira é a barreira geográfica. Tem que sair da sua nação e ir para outra nação. Tem que sair do seu território, sair de Jerusalém, sair da onde a igreja está e ir para novas nações. E com isso, novas culturas. Quer dizer, cultura diferente, vestimenta diferente, comida diferente, hábitos diferentes, leis diferentes, né? E também as barreiras econômicas. Às vezes você sai de um país próspero economicamente para ir para um país difícil na economia. Então o missionário vai sofrer com isso, ele vai ver o povo sofrendo com a economia, com isso, e vai se sentir por eles também, sentir compaixão pelo sofrimento econômico, que o sofrimento econômico ou a questão da ausência da economia adequada traz pobreza, traz sofrimento familiar, saúde e tantas outras coisas. Então tem as barreiras econômicas. E também se ele sai de um país de uma economia baixa para uma economia alta, o alto custo para sustentá-lo ali também é grande. Então há sofrimento de ambas das partes, até das agências de missões que o sustentam. Há também a barreira linguística. Ele tem que aprender a língua, e aprender uma língua não é fácil, dependendo para onde ele vai, a língua é difícil. Principalmente as línguas nativas, as línguas orientais são as mais difíceis que tem. Ainda as barreiras religiosas, porque em certos
países ao ateísmo, ao islamismo, materialismo, secularismo. Esses países da Europa, muitas vezes as pessoas eles estão ali com muito dinheiro, a economia alta, então eles não querem saber de Deus, eles acham que o Deus dele é o dinheiro. Então são diversas barreiras, irmão, que o missionário e a igreja enfrentam. São barreiras, né, que com certeza, com os recursos divinos e também com a capacitação que a igreja dá e deve, né, dar atenção aos seus missionários, elas podem ser transpostas, né? Essas barreiras, a igreja ela consegue, né, no poder do Espírito Santo, capacitando inclusive os seus missionários para que eles possam superar essas barreiras que são levantadas, religiosas, financeiras. Por exemplo, a igreja de Cuiabá mesmo sustenta missionários, né, em países em que a moeda deles é 5 vezes mais valorizada do que a nossa. Exatamente. E isso é um desafio. Porque para que eles possam ter esse sustento lá, algumas delas, né, já conseguem caminhar com as suas próprias pernas, mas essa não é uma realidade de todas, né? Mas Deus tem dado os recursos, né, através da mão generosa de muitos irmãos para que isso possa ser uma realidade evidenciada pelos nossos missionários. E essas barreiras elas vão sendo, né, superadas, as barreiras geográficas, linguísticas, né, religiosas, que é um grande desafio para o nosso tempo, visto que nós temos algumas religiões radicalíssimas, né, com relação à penetração de outro tipo de ideia divina de Deus e da própria religião dentro desses países, o que torna o trabalho missionário muito mais desafiador, né? E também tem aquelas outras barreiras que são culturais, né? A gente vai estudar, por exemplo, ao longo desse trimestre, a janela 10x40, que são países onde a mensagem ela não entra, né? Ela não pode penetrar oficialmente, aí tem que haver todo um trabalho, né? A fim de que essas pessoas possam ter acesso ao Evangelho, mas são barreiras que com certeza o Espírito Santo, através dos seus missionários, eles podem superar. Todavia são dificuldades que são levantadas, das quais mostram para nós uma importante mensagem, de que sozinhos, de que só com os nossos recursos e com o nosso poder, esse trabalho seria impossível. E a gente vê a grande mão de Deus quando a gente consegue enxergar esses missionários fazendo os seus devidos trabalhos nessas diversas nações, porque Deus tem feito com que isso aconteça. Nós não temos como atribuir isso, senão à providência de Deus, como que Deus agindo e trabalhando para que os missionários possam alcançar essas almas. E o Espírito Santo, né, tem esse papel aí fundamental nesse convencimento das nações. Exatamente, o papel do Espírito Santo, além de prover, né, de convencer, de ajudar, como disse Jesus, ele fica em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então, é o poder do Espírito que capacita o missionário, o poder do Espírito que prepara a igreja e o poder do Espírito que convence as pessoas, então, do pecado, da justiça e do juízo, e o poder do Espírito, né? Porque o Evangelho é pregado com poder e com curas, com milagres, com transformações, com maravilhas. Essa é a atuação do Espírito de Deus nas missões. Sem o Espírito de Deus, a gente não faria nada a não ser ali atos humanos. Mas o Espírito de Deus está junto, ajudando, abençoando, convencendo e salvando as pessoas. Chegamos então ao terceiro tópico da nossa lição, primeira lição de hoje, primeira lição do quarto trimestre de 2023, com o título desse tópico, Visão Global do Evangelho no Mundo, Evangelização e Discipulado. Então, quando nós olhamos em Mateus capítulo 28, que é além da grande comissão, também é o discipulado, ide e fazei discípulos, ou ide e ensinai as nações, ensinando a guardar
tudo que vos tenho mandado. Então aqui é o discipulado, irmão. Quando falamos da proclamação do evangelho, ide e pregai, mas também tem ide e ensinai. Jesus Cristo, além de chamar os discípulos para uma vida diferente, uma vida transformada, ele ensinou ele cada dia. E há quem diga que Jesus mais ensinou do que pregou. E a missão da igreja também é ensinar, é discipular. Até porque quando você abre a Bíblia em Efésios 4 e 11, Paulo está dizendo assim que ele mesmo, Jesus, deu uns para pastores, profetas, evangelistas, mestres, doutores, e diz ali, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à estatura completa, à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. Então, o que é o discipulado? É o entendimento da santificação, o entendimento da salvação, o entendimento da regeneração da fé, de todas as doutrinas da Bíblia que aproxima mais o homem de Deus e a sua comunhão com Ele, para que ele não se desvie novamente quando vem apostatar. Talvez, às vezes, a gente falha em não ensinar, em não discipular, fazer discípulos, seguidores de Cristo. Os discípulos eram seguidores de Cristo no sentido literal da palavra, viviam com ele dioturnamente, e Jesus ensinando até que acabou a missão de Jesus, e os discípulos seguiram então sem se desviar, como ele disse, de todos que me deste, nenhum deles se perderam, a não ser o filho da perdição, não é? E evangelização e discipulado, como diz, né, o comentarista da lição, eles não são excludentes, né, mas duas faces da mesma missão. Ou seja, a evangelização e o discipulado, eles devem ser entendidos como que uma completando a outra, ou seja, é a mesma missão que foi estabelecida por Deus. Como dissemos ali no primeiro tópico, ganhar uma alma não diz respeito apenas em pregar a ela, ou fazer com que ela levante a mão e vá até a frente e arrependa dos seus pecados. Existe o aspecto discipulador, que é o aspecto em que essa alma ela vai ser cuidada e ensinada, para que ela entenda então a sua dependência de Cristo, para que ela entenda, enfim, aí que ela precisa, né, adequar-se a um padrão de Deus estabelecido, para que ela então comporte-se dentro dessa ética que foi estabelecida pelo reino. Portanto, nós não podemos abrir mão desse discipulado. Evangelizar é importante, devemos ir, discipular também é. Portanto, devemos ir e fazer. Ir é pregar, ir é evangelizar. Agora, fazer é discipular. Fazer discipular. E ainda acompanhado dessa visão global do Evangelho do mundo, arrependimento e capacitação do Evangelho, do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo do arrependimento ao perdão dos pecadores. Então esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objetivo que suas testemunhas no poder do Espírito, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, deve levar, anunciar a mensagem de Jesus sobre a capacidade do Espírito de Deus, porque quem convence não são as palavras, quem convence não são as nossas grandes obras, mas o texto diz assim, que o papel do Espírito de Deus é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, por isso que Jesus disse para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A intenção era que os discípulos fossem capacitados pelo Espírito de Deus e cheios do Espírito de Deus, eles iam levar a mensagem, e quem convenceria as pessoas desse pecado seria o próprio Espírito de Deus, na capacitação do Espírito. Então, o Espírito é quem convence, é quem abre a mente, né? Na graça preveniente, o pecador, ele morreu em ofensas e pecados. O texto da Bíblia diz assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, se não há quem busque, não há quem pense em Deus, não há quem bata a poeira do pecado e diz, hoje eu vou aceitar. Não, é o pecador que é convencido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, na mensagem do Evangelho, o Espírito trabalha na mente, aí liberta o arbítrio do indivíduo, que ele perde o arbítrio quando peca, e então abre a sua mente para ele entender, e quando ele entende a graça, isso é graça preveniente, ele entende que ele é um pecador e que o Espírito está falando ao seu coração, e ele aceita Jesus,
ou ele pode aceitar ou não aceitar, depois que o papel da graça preveniente faz o trabalho, né? O papel da graça é o quê? De estampar os ouvidos, porque o texto da Bíblia diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho da glória. O entendimento está cego, mas a graça abre esse entendimento, abre os olhos do entendimento, e ele passa a entender que é pecador, passa a entender que a salvação é necessária, se arrepende, e se ele quiser, ele aceita Jesus. E ele aceitando Jesus, aí ele é liberto de novo, o arbítrio é libertado, e ele então, de livre e espontânea vontade, aceita Cristo, é renovado. Mas quem faz isso? É o Espírito e a graça. O nosso papel é ser cheio do Espírito e ser cheio da graça, para pregar a mensagem genuína como ela é, irmão Mestre. A mensagem do arrependimento e a capacitação do Espírito Santo para isso, elas não devem ser negligenciadas. Por exemplo, a missão da igreja é pregar o evangelho, é discipular, sem se esquecer que tudo isso começa, né, a mensagem principalmente, ela deve ser uma proclamação do arrependimento. Nós não podemos mudar a nossa mensagem. Jesus começa pregando o evangelho lá no deserto da Judéia, e a mensagem do evangelho de Cristo era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, ou o reino de Deus. João Batista pregava a mensagem de arrependimento. Pedro, lá no Pentecostes, pregou a mensagem do arrependimento, dizendo: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e aí vocês vão receber, né, o dom do Espírito Santo. A capacitação é importante, o arrependimento também o é. E diga-se de passagem que essa é uma missão do Espírito Santo. Ninguém é capaz de se arrepender sozinho. O pastor Gesiel, de forma muito feliz, disse da graça preveniente, que a graça preveniente é aquela graça onde Deus liberta o nosso arbítrio para que nós tenhamos a possibilidade de escolher por Cristo, né? E esse trabalho do Espírito Santo começa no convencimento, que tem ligações com o arrependimento. Você precisa se reconhecer como pecador para que você sinta a necessidade de Cristo. A mensagem, então, é de arrependimento. Mesmo que o cidadão se considere um cidadão de bem, que não rouba, que não mata, ou que não comete nenhuma outra atrocidade, que é um pagador de impostos, que nunca foi preso, todavia o arrependimento é também estendido a essas pessoas para que elas entendam que pelas suas próprias obras elas não são capazes de chegarem a Deus e nem tampouco à salvação. Precisamos de Cristo, e é por isso que devemos continuar a proclamar a mensagem do Evangelho e conclamando, chamando o povo ao arrependimento. E assim nós estamos chegando ao final da nossa lição. A conclusão diz isso, que é um grande desafio, que nós devemos alertar as pessoas. A lição vem com isso, para refazer o ID de Jesus, para reafirmar isso e ressignificar isso em nossa vida, e precisamos de fato levar a mensagem do reino, pregar o evangelho a toda criatura, se disponibilizar para as missões, fazer missões, ou contribuindo, ou indo, ou orando, ou enviando, mas precisamos fazer missões. Então, que nesta aula você tenha um dia abençoado, essa primeira aula seja uma aula maravilhosa que desperte os seus alunos a virem todas as demais aulas a partir desta, né, irmão Wesley? Exatamente. Que esse subsídio possa ser uma bênção para você. A proposta é que a gente consiga trabalhar também, né, durante todo esse trimestre, trazendo esse conteúdo para reforçar os estudos dos irmãos e para que possa contribuir de alguma forma. Então, que Deus em Cristo continue te abençoando, continue acompanhando aqui. Nós temos feito isso, né, com muito amor e carinho, para que sirva ao propósito de ajudar e, claro, né, sobretudo para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe você, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Uma boa aula para você, até a próxima lição.